Bom, vamos seguir aqui com o tempo de reflexão. Nós estamos falando sobre a oração, a série Ora Mais Ação, e estamos conversando sobre a oração do Pai Nosso. E eu espero, que você já tenha percebido que a oração do Pai Nosso não é uma reza. A oração do Pai Nosso não foi feita para nós ficarmos repetindo ela como se ela tivesse um fim em si mesmo, porque ela é muito mais que isso. A oração do Pai Nosso, ela é paradigmática. Por quê? Porque ela existe vários paradigmas que precisam ser levados em consideração na nossa oração. Não significa que nós não podemos orá-la, mas não é repetindo-a. Nós oramos ela a partir daquilo que Jesus quer que nós façamos de pedidos e de ações em relação ao seu reino. E nas últimas duas mensagens, eu acredito que ficou bem claro para você que a oração do Pai Nosso é mais do que uma narrativa. É mais do que dizer palavras que sobem, pelo vento, que batem no teto e ela desaparece. Não, a oração do Pai Nosso, ela nos coloca em movimento, no movimento do reino. Jesus não está preocupado se isso vai fazer alguma coisa dentro de você, se isso vai mexer com você, se isso vai tirar você da sua zona de conforto. Ele não está preocupado. Jesus está preocupado em te colocar no ambiente do reino. E como eu disse na semana passada, a nossa oração é: venha o teu reino, seja o nosso rei. Faça com que o seu governo seja estabelecido nas nossas vidas. O reino, ele é maior do que nós. O reino não está preocupado se isso vai te tirar de uma zona de conforto. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo: seja o nosso rei, governe sobre nós, e que a sua vontade seja feita e não a nossa. Eu disse também que a oração começa com a oração do Pai Nosso. Então, quando nós dizemos que o Pai é nosso, nós estamos automaticamente dizendo que nós temos muitos irmãos e que nós pertencemos a uma família. Se o Pai é nosso, não é só meu. E se Ele é o nosso Pai, então nós somos irmãos. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em família. Família do Pai Celeste. Família que nós chamamos hoje de igreja. Então, a oração do Pai Nosso, ela continua no mesmo sentido comunitário e no mesmo sentido de olhar para Deus, olhar para Jesus como alguém que está estabelecendo um estilo de vida para nós. E não uma compreensão cognitiva do que Deus é, do que Ele quer fazer. Não é isso. Quando nós oramos, nós tentamos compreender as coisas. A fé cristã, para muitos, é um compêndio sistemático de conceitos. E Jesus, ele rompe com isso. Jesus, ele nos coloca em movimento dentro do seu reino. Isso tem a ver com vida, isso tem a ver com prática. Não tem a ver com dizer algo para Deus. Nas duas mensagens que já vimos, nós tivemos 3 pedidos. O primeiro era: santificado seja o teu nome. O segundo era: venha o teu reino. E o terceiro era: seja feita a tua vontade. Todos esses 3 pedidos estão verticalmente ligados a Deus, à glória de Deus, ao ser de Deus, à pessoa de Deus. Tudo está ligado em relação a Ele. Agora, os pedidos que virão está ligado a nós, está ligado aos nossos pedidos, às nossas necessidades. Ao que nós precisamos para viver no mundo onde se estabelece o reino de Jesus. Agora não tem muito mais a ver com Deus. Ainda continua, porque é Ele que nos concede o que precisamos. Mas agora tem a ver diretamente conosco. Quando nós falamos: venha o teu reino, nós estamos falando de Deus, para que Ele estabeleça o seu reino. Quando nós falamos: santificado seja o teu nome, nós estamos falando sobre Ele.
Quando nós falamos que a vontade dele seja feita, nós estamos falando sobre ele. Agora, o que vem depois disso tem a ver com aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades. E quando nós falamos necessidades, nós abrimos um leque para uma realidade muito difícil que a humanidade vive. Por quê? Porque todo ser humano ele tem muitas necessidades, muitas. Qualquer área do conhecimento vai trabalhar as necessidades humanas, seja a área da saúde, seja as demais áreas que existem. Vão trabalhar sempre uma necessidade que o ser humano tem de viver nesse mundo. Então, o ser humano ele necessita de coisas físicas, ele necessita de materialidade, ele necessita de coisas psicológicas, sociais, culturais e, principalmente, espirituais. O ser humano é um todo. Não dá para fragmentar o ser humano apenas ao espiritual. Também não dá para fragmentar o ser humano apenas ao social, ao material, ao físico. Ele é um todo muito complexo ainda, por sinal. Então, em busca de saciar uma necessidade e de proporcionarmos a nós os benefícios que nós queremos, nós estamos cada vez mais estafados. Porque hoje nós não estamos em busca mais do necessário, nós estamos em busca do supranecessário, daquilo que está para além das nossas necessidades. Os nossos avós, os nossos tataravós, muitos deles trabalhavam com a ideia da necessidade. O que nós precisamos é disso. É isso que nós temos? Estamos bem. Mas nós, seres humanos hipermodernos, que agora já não é mais só pós-modernos, nós estamos olhando para a vida, para além das necessidades que nós temos. E em busca de coisas para além das nossas necessidades, nós estamos correndo desesperadamente, estamos ficando estafados, cansados. Há não muito tempo atrás, eu preguei uma série de mensagens aqui, intitulada Sociedade do Cansaço. Eu usei o livro de Eclesiastes e um livro também chamado Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. E o Byung-Chul Han ele faz uma crítica a essa sociedade cansada. A crítica dele é a uma sociedade que o tempo todo está buscando desempenho. Ela quer desempenhar o seu papel para além daquilo que ela pode ser. Só que na tentativa de ser melhor do que ela é, e uma das coisas que eu repetia muito naquela série é que nós criticávamos a falta de informação, a falta de qualidade de vida que os nossos antepassados tinham, mas nós temos muito mais qualidade de vida, mas nós estamos muito mais doentes do que os nossos antepassados viviam. Nós evoluímos muito, mas nós também adoecemos muito. E o Byung-Chul Han, ele tem uma frase que, logo quando eu pensei nesse tema, no que eu iria falar, eu lembrei disso. E ele diz o seguinte: de fato, o que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo. Aqui o Byung-Chul Han está dizendo que muitas vezes nós somos o Senhor das nossas vidas e nada impede nós mesmos de ser quem nós somos. Quer dizer, o imperativo de obedecer a si mesmo não é a causa apenas da nossa depressão e esgotamento, mas a pressão do nosso desempenho. Nós precisamos ser melhores, nós precisamos ser mais do que os outros o tempo todo. Se nós temos um negócio, nós precisamos automaticamente nos comparar com o negócio dos outros. E nós não temos muito tempo para fazer isso. Eu estou aqui na igreja há pelo menos 9 anos. E a realidade de uma igreja ainda com muitas dificuldades. E às vezes eu vejo jovens pastores que assumem uma igreja
e querem ter uma igreja como essa, em pelo menos 1 ano. E é impossível fazer isso. São 9 anos de caminhada. Porque nós estamos olhando para o desempenho, nós estamos olhando para a chegada, mas nós não estamos olhando para a jornada. Nós precisamos olhar para a jornada. E aí o Bill Han diz, desse modo, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. Não é um ser humano somente cansado, mas é a sua alma completamente consumida. E aí, então, ele diz o que eu quero destacar aqui com muita ênfase. Na sociedade do desempenho, o depressivo é um animal laborans, um animal trabalhador, que explora a si mesmo, sendo o agressor e a vítima ao mesmo tempo. Você pode culpar o outro pela sua doença, pelo seu cansaço, pelo seu estresse, pela sua estafa. Mas o que o Bill Han está dizendo, que não é o outro, é você mesmo. Porque você impõe sobre você a necessidade de desempenho. Então, ao mesmo tempo que você é o agressor, você também é a vítima. Você agride a você mesmo, nós nos agredimos com aquilo que nós queremos desempenhar, mas ao mesmo tempo nós somos vítima de quem nós queremos ser. Porque nós estamos alucinados para ser alguma coisa. Portanto, infelizmente, muitos de nós, para não dizer todos nós, não nos importamos apenas com as nossas necessidades. Nossa cultura de vida e a sociedade do desempenho infundiu em nós prioridades muito maiores que apenas o que realmente necessitamos. Não queremos ser supridos das necessidades apenas. Nós queremos ser agraciados com o conforto absoluto e com o luxo que o mundo pode dar para nós. O número de pessoas ansiosas e com crise de ansiedade é preocupante no Brasil. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Recentemente, no ano passado, houve um mapeamento global dos transtornos mentais, realizado pela OMS. E o Brasil, então, está no topo do ranking, com esses números. Para se ter uma ideia, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica, ou seja, uma doença. Em seguida, aparece o Paraguai, com 7,6%, a Noruega, que é um país extremamente fechado, onde o índice de depressão poderia ser muito maior, de ansiedade, mas o Brasil ainda supera. Nova Zelândia, 7,3%, e Austrália, 7%. Índice elevado de desemprego, recorrentes mudanças no rumo da economia e falta de segurança pública são apontados por especialistas ouvidos pela BBC Brasil como principais fatores para a alta prevalência de transtornos de ansiedade na população. Ou seja, o que atormenta o brasileiro está ligado com a busca dos seus recursos, porque está ligado ao emprego e ao desemprego. Está ligado aos seus recursos para ter moradia, segurança. E por isso, o brasileiro está extremamente ansioso com o que pode acontecer amanhã. Se ele vai ter condições de colocar o alimento na mesa da sua família, da sua casa. Se ele vai conseguir passar pela violência que está escancarada, ou se a sua casa, o seu lar vai protegê-lo das possíveis violências em que ele pode ser acometido. Por isso, na maioria das vezes, a ansiedade do brasileiro tem nome: medo de não ter recursos suficientes para se alimentar e para alimentar a sua família. Medo de não poder se proteger e proteger a sua família. Então, quando se tem o mínimo de condições para se ter recursos, para colocar comida na mesa, para
promover segurança para a sua família, tranquilidade para a sua família, nós fizemos uma matemática lógica. Nós vamos acumular o maior número possível de recursos para que a gente fique tranquilo. Se o nosso medo é a ausência de recursos, então a nossa busca é pelo acúmulo de recursos. Se nós vamos passar por muitas necessidades, não tendo recurso nenhum, nós vamos passar por poucas necessidades se nós acumularmos muitos recursos. E é desta forma que nós paramos de viver apenas naquilo que é necessário. E aqui eu incluo todos nós. Não somente eu, mas todos nós. Todos nós temos esse pensamento de que se nós acumularmos muito, nós ficaremos muito mais tranquilos e seremos muito mais seguros em relação às coisas nesse mundo. Nesse sentido, a parte da oração de hoje, de Jesus, existe para criticar essa cultura do acúmulo, essa cultura do para além do necessário. Existe para criticar o nosso estilo de vida e as nossas orações diárias. Então, quero que você abra aí sua Bíblia, Mateus, capítulo 6, versículo 11. Hoje, especialmente hoje, eu vou ler na Revista e Atualizada do Almeida, porque a nova tradução na linguagem de hoje, ela deforma demais o texto. O texto na Almeida está muito semelhante àquilo que está no grego. Diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você conhece muito bem esta oração. Primeira coisa, o pão nosso. A oração do Pai Nosso, ela não foge daquilo que está estabelecido desde o início. Lá no início eu disse que o Pai é nosso, e se Ele é o nosso Pai, Ele tem muitos outros filhos. Isso significa que nós vivemos na família do Pai e que eu tenho irmãos. Eu já disse isso aqui. Mas o que se aplica nessa questão da oração do Pai Nosso deve também se aplicar nessa relação do pão, que não é meu, mas que é nosso. Porque a oração é o pão nosso. O pão nosso significa que ele não é exclusivamente meu. Jesus, ele nos ensinou a orar de forma coletiva quando se fala do pão. Então, a partir daqui, nós já concluímos que se o Pai é nosso, logo o pão é nosso, o pão é de todos os irmãos e irmãs. O pão, ele é repartido entre nós. Mas será que é apenas isso? Será que nós temos posse desse pão? Será que esse pão é nosso de verdade? E essa é a questão. O pão não é nosso. O pão, ele deve ser pedido e repartido, não porque ele é nossa posse. Ele deve ser pedido e repartido porque ele foi dado a nós com a finalidade da partilha já. Ele já foi nos dado com a finalidade de compartilharmos, de partilharmos o pão. Isso porque o pão é de Deus. O pão é dele. O pão é do Pai. É o Pai quem dá o pão para o mundo todo, para alimentar todo mundo. João Calvino, no seu comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte: alguém pergunta por que pedimos que o pão nos seja dado. Aqui chamamos nosso pão. Aqui chamamos nosso pão.
E aí ele responde: é assim, não porque nos pertence de direito, mas porque a bondade paterna de Deus a separou para o nosso uso. Torna-se nossa, porque nosso Pai Celestial nos concede livremente o suprimento de nossas necessidades. O Pai separou o pão para o nosso uso, mas não significa que ele seja nosso. E quando ele separou o pão para o nosso uso, ele não deu apenas a mim, mas ele deu a nós. E por isso ele é o pão nosso. E é por isso que o problema da fome no Brasil, o problema da fome no mundo, não tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada a ver com Deus. O problema da fome no Brasil e no mundo é que o Pai nosso deu o pão que é nosso a todos os filhos, mas alguns têm mais do que os outros. Alguns têm muitos e outros não têm nada. Esse é o problema da fome no Brasil e no mundo. Porque o pão já foi dado para ser compartilhado. O pão é nosso. É para ser repartido, para que todos tenham. Mas uns têm muitos e outros têm muito pouco. Isso não tem a ver com Deus. Deus deu o pão, mas fomos nós que não repartimos. No fundo, alguém tem esse pão acumulado e ainda não entendeu que precisa ser repartido. Essa visão de que o pão é nosso, isto é, que Deus está dando o pão para ser repartido, não é original de Jesus. Não foi Jesus que criou essa ideia, que estabeleceu isso. Essa ideia já está na antiga aliança, no Antigo Testamento. Porque Deus já havia provado que o ser humano não precisa se preocupar com o pão, porque o pão já foi distribuído a todos os filhos. Que aquele que está debaixo do cuidado do Pai, que é nosso, também recebe o pão que é nosso. E ele demonstrou isso na antiga aliança. Demonstrou que o ser humano não precisa se preocupar se o pão vai vir ou se não vai vir. O ser humano precisa se preocupar em repartir o pão que recebe, em dar de forma justa àqueles que não têm o pão. A preocupação não é se o pão estará amanhã. A promessa é que o pão estará lá. A preocupação nossa é como nós vamos repartir esse pão com quem não tem. A forma que Deus mostrou isso e que Jesus está resgatando na oração do Pai Nosso é quando nós olhamos lá para o deserto, quando Deus enviava o maná diário para o seu povo. E tem um texto que é exatamente a oração que nós lemos aqui. Êxodo, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 18. Diz assim: e no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida como escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? E Moisés então lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que Ele deu, Ele, Deus. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros pegaram menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais. E não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Infelizmente, quando nós falamos de partilha, igualdade, justiça,
Esse é um discurso que fica emblemático por conta de toda a questão política que envolve o nosso tempo. Falar que nós precisamos partilhar o pão com igualdade, muitas vezes se confunde com ideologia política. Socialismo, comunismo. Mas aqui não tem nada a ver com socialismo. Aqui não tem nada a ver com comunismo. Aqui tem a ver com a partilha do dono do mundo, que deu todos os recursos necessários para a humanidade ter o suficiente, o necessário para viver. Jesus ele está nos ensinando a pedir o pão que já nos foi dado, mas ao mesmo tempo, ele está trazendo à nossa consciência que o pão que é nosso, ele precisa ser repartido com o outro. Como no deserto foi repartido, para que todo mundo não tenha necessidade, seja suprido nas suas necessidades. O pão aqui precisa ser entendido como qualquer coisa que uma pessoa precisa para ser suprida nas suas necessidades. Então, o pão não é somente pão físico. É tudo que uma pessoa precisa para ser suprida na sua necessidade. Então, é necessário repartir com o outro quando nós já estamos supridos. Nós não vamos repartir daquilo que não temos, porque senão nós receberemos do outro, se não temos. Mas quando temos, nós precisamos aprender a repartir. Por isso, desta forma, a oração do Pai Nosso, mais uma vez, mostra para nós que ela não é uma reza, um pedido que tem que ser repetido de forma mecânica. Mais uma vez, a oração do Pai Nosso mostra para nós que ela é um pedido que carece urgentemente de uma prática, de uma ação. Não adianta orar a Deus pedindo o pão nosso, se eu não estou disposto a repartir o pão com a pessoa que está do meu lado. Muitos de nós temos pão, mas muitos de nós também vemos o nosso irmão em necessidade. E por isso essa é uma exortação de Jesus a todos nós, que temos dificuldades de repartir. Se tem uma coisa que o ser humano tem, é dificuldade de repartir. Se tem uma coisa que mexe com o ser humano, é quando ele tem que mexer naquilo que é dele para repartir com os outros. Eu me incluo nisso e incluo todos nós que estão aqui nessa noite. Não é à toa que o nosso sistema governamental, ele sabe que a forma de nos colocar dentro das cerquinhas é nos multar e requerer de nós recursos financeiros. Porque nós não estamos preocupados se vamos romper com a lei ou não, se vamos passar no sinal vermelho ou não, se vamos avançar a velocidade na estrada ou não, se vamos sonegar o imposto ou não. Nós estamos preocupados se nós vamos ter de pagar pelo erro que nós cometemos. Porque quando mexe no nosso bolso, quando mexe naquilo que é nosso, quando tem de se repartir alguma coisa, aí aparece quem nós somos. Seres humanos egoístas, egocêntricos e que pensam apenas em si mesmo. Mas a oração do Pai Nosso não para apenas aí, né? Jesus disse que o pão é nosso e é o pão de cada dia que Ele precisa nos dar hoje. Nós entendemos que o pão é nosso e é dado por Deus, e que a nossa missão é repartir e compartilhar com os nossos irmãos. Mas a crítica de Jesus é mais do que o fato de repartir. A crítica de Jesus também é sobre acumularmos o pão que temos. Jesus disse, aí no texto, que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui eu preciso da sua compreensão para que você entenda exatamente o que eu estou dizendo.
Não seja ignorante de achar que aqui há uma demagogia naquilo que está sendo dito. A palavra de Deus é para todos nós e ela não está preocupada com quem nós somos ou com o estilo de vida que nós estamos levando. Nós não podemos sabotar a palavra de Deus. É o que Jesus está dizendo. E é o que nós precisamos ouvir. Eu conheço o sistema econômico que nós vivemos. O sistema econômico que nós vivemos endeusou o dinheiro. O dinheiro é o nosso Deus. Tanto que você gasta toda a sua saúde, todo o seu tempo para ganhar dinheiro. E é esse mesmo dinheiro que te deixa doente. Mas como viver sem, não é verdade? Como viver no mundo sem ele? Pois é. É por esse questionamento que nós definimos que o dinheiro é o nosso ídolo. Eu já cansei de dizer aqui várias vezes que nós definimos o nosso ídolo como aquilo que nós não conseguimos viver sem. E eu acho que aqui ninguém consegue viver sem dinheiro. Para chegar aqui, você precisou de dinheiro para chegar aqui com o seu carro. A não ser que você veio de a pé. Mas pelo menos você teve que vestir um tênis. Você teve de vestir um chinelo, sei lá, alguma coisa. Que você teve de comprar. Com dinheiro. Você teve que vestir uma roupa. Você teve que comprar com dinheiro. Por isso, já está estabelecido que o Deus desse mundo é o dinheiro. E se há um pedido de misericórdia diante de Deus, que todos os dias nós devemos fazer ao Senhor, é: Senhor, me perdoe, porque o dinheiro é o meu ídolo, e não é o Senhor. Então, eu sei de tudo isso. O mundo afirma que a probabilidade de quem tem muito acumulado passar pela miséria, pela escassez, pela falta de segurança, é muito pequena. Quem tem muito dinheiro, tem muita segurança, tem muito alimento. Não precisa se preocupar com o dia de amanhã, com o que as pessoas vão comer, vestir, como elas vão se locomover. Em termos de dinheiro, talvez isso seja uma verdade. Em termos do nosso sistema econômico, realmente é uma verdade. Mas riqueza não é dinheiro. Riqueza é infinitamente mais do que possuir dinheiro. Há pessoas que não têm dinheiro nenhum e que são muito ricas. E aí, então, a principal crítica de Jesus nesse caso não é em relação ao dinheiro, ao recurso. A crítica de Jesus é em relação à confiança e à segurança que nós depositamos nisso. Se tivermos muito, o nosso amanhã está garantido. Olha a nossa segurança, olha a nossa confiança. É como se nós depositássemos nessas coisas materiais aquilo de mais essencial para o nosso dia de amanhã. E por isso, então, na tentativa de fazer com que a gente sofra menos, que os outros sofram menos, nós gastamos a vida, a saúde, para acumular. E muitas vezes, como Salomão disse lá em Eclesiastes, vamos descobrir que tudo isso é uma grande vaidade, porque experimentamos muitas coisas com que o dinheiro pode comprar, mas mesmo assim, somos vazios naquilo que somos. Então Jesus nos ensina a orar pela nossa necessidade. Ele nos ensina a orar pelo alimento de hoje, pelo alimento de cada dia. E em relação ao amanhã, amanhã nós oramos novamente pelo alimento de amanhã, por aquilo que Deus vai nos dar amanhã. Por isso o que Jesus quer fazer nessa oração é deslocar a nossa confiança no pão, a nossa segurança no acúmulo do pão,
e colocar a nossa confiança e a nossa segurança na sua provisão, no seu cuidado, no pão que é dele, que virá até você. E você pode estar dizendo assim, né? Mas eu não tenho dinheiro, essa mensagem aí não é para mim. Minha conta, zerada. Estou no especial lá no banco. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Geralmente, são os que menos têm, que acreditam que quando tiverem, serão mais felizes. Geralmente é quem não tem e que vive a preocupação do amanhã, que acha que se acumular muito, pode confiar que o amanhã será melhor. Então, aqueles que não têm se incluem nisso. Porque eles sonham com o dia que terão. E aqueles que têm, ficam desesperados com o dia que já não terão mais. Então, sim, todos nós nos incluímos nisso. Recentemente, quando nós estávamos no período da pandemia, nós vimos isso muito acontecer. Os cenários eram apocalípticos. O mundo vai acabar. O Covid vai ceifar o universo. Não vai ter mais o que comer, porque não está produzindo mais comida. O sistema econômico vai ruir, ninguém vai ter mais dinheiro para nada. E uma das coisas que nós vimos, aqui em Avaré, foi os supermercados lotados de gente. Gente que encheu carrinhos de papel higiênico, porque achou que não ia ter papel higiênico mais. Gente que encheu carrinhos de pacotes de arroz, porque achou que não ia ter arroz para comer. Gente que encheu o freezer de carne, porque achou que não ia ter mais produção de carne. E são essas pessoas que tinham recursos para comprar, que tinham dinheiro para encher o seu carrinho, que estava pensando apenas em si mesmo e esquecendo do outro que estava do seu lado. Que se exploda o outro. Eu tenho dinheiro para comprar. Então eu vou pensar em mim e não nos outros. Isso mostra o que Jesus está criticando. Se eu posso acumular para que o meu amanhã esteja bem, o outro não importa. O que importa sou eu, a minha família, as pessoas que estão do meu lado. Para o sistema econômico que vivemos, quem acumula é considerado uma pessoa de sucesso. E é feio quando nós vemos, porque a pessoa tem dinheiro, ela é tratada de outras formas, de outras maneiras. É feio porque pelo currículo das pessoas, as pessoas ficam, assim, endeusando as outras. Eu vejo isso comigo muitas vezes, que não sou uma porcaria nenhuma. Quando descobrem que é reverendo, a conversa muda. Isso é muito chato. Há pessoas que, na tratativa, preferem tratar como reverendo. Isso também é muito chato. E aí nós temos algumas hierarquias no mundo, que nós vamos colocando as pessoas em cima de pedestais. E nós vamos segregando o mundo e dizendo, essa pessoa aqui, ela tem sucesso porque ela fez isso, isso, isso. Essa pessoa aqui, ela tem sucesso porque ela mora nesse lugar, nesta casa, anda neste carro. Essa pessoa aqui, ela tem sucesso porque ela é isso, aquilo, aquilo outro. Isso é no sistema econômico que nós vivemos. Porque no reino de Deus, isso não é uma verdade. Prestem atenção no que eu estou dizendo. No reino de Deus, não é o dinheiro que faz uma pessoa ser bem-sucedida. No reino de Deus, um homem como esse não é visto como... No sistema econômico que nós vivemos, um homem como esse não é visto como sucesso.
ele é visto como um fracassado, um embriagado, um moribundo. Mas aí está um ser humano. Aí está um ser que o pão foi dado para ele. E aí, no reino de Deus, sucesso tem quem entende que precisa repartir o que tem. Isso é duro para nós. Por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso ego. No reino de Deus, bem-sucedido é aquele que compartilha com alegria aquilo que tem. Que sabe dar ao outro como o Pai nosso sabe dar aos seus filhos. Isso significa, então, que agora você não pode acumular nada mais? Significa, então, que você é inimigo de Deus se você acumular? Não, não significa isso. O que eu estou dizendo aqui, que eu entendo que Jesus quis nos ensinar, é o seguinte: significa que onde nós estamos depositando a nossa confiança? Qual é o nosso sucesso? O sucesso do reino ou o sucesso do mundo que nós estamos vivendo? A sua confiança está em Deus, a minha confiança está em Deus, e se está, por que então nós não estamos repartindo aquilo que é nosso? Porque nós não estamos dando aos nossos irmãos aquilo que eles precisam para ser supridos. Eu disse aqui no começo da minha fala que a nossa igreja, eu estou aqui, vai completar 9 anos. Há pelo menos 9 anos ela tem dificuldades financeiras. E não é porque não tem o dinheiro, porque o dinheiro está aqui, neste lugar. É porque muitos de nós não temos alegria em compartilhar aquilo que temos. Existem pessoas que não compartilham absolutamente nada. Mas a igreja ainda fica lá no meio da fila, quase no final da fila. Às vezes tem alguém da nossa família que está necessitado e nós temos dificuldade de compartilhar. Nós lutamos por muitas coisas, mas nós não lutamos contra nós mesmos, quando se trata de repartir aquilo que nós temos, que não é seu, mas que é de Deus. Que não é seu e que você está apenas usufruindo. Porque daqui 100 anos vocês não estarão mais aqui. Nenhum de vocês, e nem eu. Se assim Deus permitir, Ele pode voltar antes, né? Mas daqui 100 anos ninguém mais estará aqui. E tudo que você construiu, tudo que você usufruiu, já não será mais seu. Hoje, né, ontem, partiu o grande Silvio Santos. Tudo que ele construiu, tudo que ele tinha, nada mais é dele. Queridos, eu quero lembrá-los, porque eu fui muito lembrado durante essa semana, que Jesus já está no amanhã. Que o pão já está no amanhã. O pão nosso, ele já foi distribuído para todos nós. Ele já foi dado principalmente aos seus filhos. Agora, será que nós cremos nisso? Que o pão de amanhã já foi concedido a nós? E se cremos, por que então não repartir o que temos hoje com aqueles que precisam? Esse é um questionamento que nós precisamos fazer. Eu já disse aqui isso, hoje, já disse isso muitas vezes aqui, e vejo isso na minha vida, que o dinheiro é um Deus. As preocupações ligadas ao dinheiro são as que mais adoecem as pessoas. Pensar no boleto que tem de pagar amanhã é o que mais adoece as pessoas. E muitos de nós estamos doentes não porque nós não fomos supridos na nossa necessidade,
Muitos de nós estamos devendo aos outros, não porque não foi nos dado pão. Muitos de nós estamos endividados, muitos de nós estamos sofrendo com os boletos, porque nós não estamos olhando apenas para a necessidade. Nós estamos olhando para o conforto, para o luxo e para o acúmulo. Acúmulo traz sucesso. Bens traz sucesso. Segurança. E se esse é o motivo da nossa preocupação, dinheiro, se é o motivo da nossa ansiedade, porque nós perdemos noite de sono, porque nós ficamos desesperados, vendendo o nosso tempo precioso que poderíamos passar com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos na fé. Se nós estamos vendendo todo esse tempo para ganhar dinheiro e preocupados com isso, nós precisamos olhar para o que Jesus tem a dizer sobre isso. E por incrível que pareça, a oração do Pai Nosso está no capítulo 6. E no capítulo 6, Jesus fala exclusivamente muitas coisas sobre dinheiro, sobre recursos financeiros. E eu queria desafiar você, se você tem problema com isso, de confiar na providência, na provisão de Deus. E assim, eu sou um cara muito medroso nessa questão, confesso para vocês. Mas eu já vivi cada coisa em relação à providência de Deus, que eu passaria aqui à noite contando para vocês de pessoas que me abençoaram, pessoas que eu nem conheço, no dia que eu não tinha absolutamente nada. Para chegar aqui não foi fácil. E houve muita dependência de Deus. Muita dependência de Deus. E Deus nunca permitiu que nada faltasse. Ontem eu estava lá no encontro de revitalização, e o Tiago Nogueira estava me apresentando para uma pessoa, e ele disse assim: Marcelo, quando você assumiu a segunda IPI de Avaré, como que estava a igreja? Você me disse que a igreja estava deficitária na relação financeiras. Eu disse assim: Tiago, a segunda IPI de Avaré devia R$ 4.500 para o pastor que tinha ido embora da igreja. A igreja devia, estava menos R$ 4.500 quando nós começamos a servir a segunda IPI de Avaré. Fazem 9 anos, ou vão fazer 9 anos que eu estou aqui. E a igreja nunca, nesses 8 anos e meio, deixou de ser suprida nas suas necessidades. Eu estou falando da igreja, não estou falando de mim. Porque como conselho, o Everton, o Naco, está aqui, é prova disso. Somos supridos diariamente. Eu me lembro quando nós estávamos fazendo a reforma desse banheiro aqui, nós estávamos preocupados porque nós não teríamos dinheiro para terminar. E de repente, misteriosamente, caiu na conta da igreja R$ 7.500. E o Lincoln me mandou uma mensagem falando: da onde que veio esse dinheiro? Eu falei: não sei. O Lincoln é prova disso. Era o dinheiro que nós precisávamos para terminar a obra. Nós precisamos crer na provisão de Deus. Nós precisamos entender que o pão já está lá, que Deus já está lá. Então eu queria terminar com as palavras de Jesus, para que você leia todos os dias, se for necessário, se esse é o seu medo. E não é uma, são pelo menos 3 perícopes do capítulo 6. Primeira: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus
e as riquezas ao mesmo tempo. E aí Jesus preparou o caminho para dizer essas palavras que você precisa ir, e eu preciso ler todos os dias. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, ou seja, não acumulam. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que então andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque são os gentios que procuram todas essas coisas. Não são os filhos de Deus, são os gentios. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí então Jesus termina. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, quais coisas? Essas que estão lá em cima, comida, bebida, vestimenta, segurança, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio. Significa que você não precisa cuidar dos seus recursos? Significa que você não tem de trabalhar? Não. Você precisa cuidar, precisa ser responsável, precisa trabalhar. Significa que a sua primeira preocupação não deve ser em acumular os recursos, em colocar a sua confiança e a sua segurança naquilo que você ganha. Significa que você precisa buscar intimidade com Jesus, buscar primeiro o reino de Deus, e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Orar a oração do Pai Nosso é mais do que orar, é agir, é repartir, é compartilhar e é confiar na providência de Deus.